Do âmbar à lâmpada. Imagine uma era onde o simples ato de esfregar um pedaço de âmbar poderia revelar um poder misterioso, capaz de atrair objetos leves como penas e palha. Foi exatamente assim, há mais de 2000 anos, que o filósofo Tales de Mileto fez sua primeira descoberta sem sequer imaginar que estava dando o primeiro passo de uma jornada que mudaria o mundo. Séculos passaram e a humanidade continuou fascinada por essa força invisível. No século XVI, William Gilbert finalmente deu nome a ela: eletricidade. Mas o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Imagine o cenário: uma tempestade furiosa, uma pipa voando no céu. Benjamin Franklin, em um ato ousado, prova que os raios são feitos do mesmo mistério que Thales encontrou séculos antes. O tempo avança e novos protagonistas entram em cena. Alessandro volta com sua engenhosa pilha elétrica, que cria uma fonte contínua de energia. Logo, Michael Faraday inventa o dínamo, transformando o movimento em eletricidade. E então, como um grandioso clímax, Thomas Edison acende o futuro com sua lâmpada incandescente. Guarapuava, no fim do século XX, também vivia seu próprio capítulo nessa saga. Das ruas antes iluminadas por lampiões e velas, a cidade foi transformada quando a eletricidade finalmente chegou. Não era só luz, era o brilho de uma nova era. Um farol que guiava a cidade rumo ao progresso, à inovação e a um futuro cheio de possibilidades. E tudo começou na Itália. Pulsar Propaganda apresenta a história da energia elétrica em Guarapuava, um documentário baseado nos fatos narrados no livro biográfico de Luigi Ciscato. O pioneiro italiano. Em 25 de fevereiro de 1885, no vilarejo de Torrebel Vicino, província de Vicenza, Itália, nascia Luigi Antonio Ciscato, por um acaso do destino. Seus pais estavam em trânsito à procura de uma vida melhor em Tio, quando tiveram que alugar uma casa na cidade, porque seu irmão, por parte de pai, não estava bem de saúde e veio a falecer 12 dias antes de seu nascimento. Ele é o segundo de 5 filhos. Ele é filho de Antônio Ciscato e Antônia Finco. Cresceu em uma família humilde, enfrentando as adversidades de uma Europa em crise. Sua mãe, Antônia Finco, conheceu seu pai, Antônio Ciscato, na cidade de Piovene Rocchetti, na Itália, enquanto procurava trabalho em 1877. E Antônio, que se encontrava viúvo com 43 anos e 5 filhos para cuidar, contratou ela. Com a convivência, ela engravida e eles acabam se casando em 1883. Porém, seu destino já estava traçado, uma vida marcada pela determinação e inovação. Desde cedo, Luigi mostrava uma curiosidade incomum, fascinado por tudo que pudesse ser consertado, aprimorado ou reinventado. Chegando ao Brasil. Em 1892, Luigi, com apenas 7 anos, acompanhava sua família na busca por melhores oportunidades, imigrando para o Brasil. O destino era Curitiba. A primeira residência foi numa casa, no bairro Morgenal, hoje Cristo Rei. Logo após, se estabeleceram no bairro Capanema, hoje Jardim Botânico. Ali, seu pai, um sapateiro, e sua mãe, crocheteira habilidosa, garantiam o sustento da família. Luigi cresceu rodeado pelos desafios da imigração, mas também pelas novas oportunidades que o Brasil oferecia. Aos 15 anos, ele conheceu Rosa Chiaretto, filha de outro imigrante italiano de Alonte, e se casaram. Ele aos 18 anos e ela 23. Após as núpcias, foram residir numa casa de 2 moradas na Avenida Visconde de Guarapuava. E mais tarde, mudaram para o prolongamento da Avenida 7 de Setembro, numa casa localizada próximo onde hoje está a rodoferroviária e, na época, a usina termoelétrica do Capanema. A energia elétrica em Curitiba. O final do século XIX era um período de grandes mudanças para Curitiba. Em
Em 1886, a cidade testemunhou a instalação no passeio público da primeira lâmpada elétrica, que iluminou a noite curitibana, cujo foco de luz foi colocado no logradouro pelo Dr. Shelwin, auxiliado pelo engenheiro Lazzarini, um marco que indicava a chegada de novos tempos. Em 12 de outubro de 1892, a capital paranaense inaugurava sua primeira usina termoelétrica à base de lenha, consumindo 200 metros cúbicos de lenha por dia, um sinal claro do progresso que começava a transformar a vida urbana. A usina estava instalada atrás do Palácio Rio Branco, onde hoje abriga a Câmara Municipal, ao lado da Praça Eufrásio Correia, próximo à antiga estação ferroviária. Nesta época, Curitiba tinha apenas 27 mil habitantes. Autodidata, o primeiro emprego. Luigi, sem acesso a uma educação formal extensa, mergulhou nos estudos por conta própria. Ele devorava livros técnicos de grandes mestres italianos que, com muita dificuldade, importara da Itália, aprendendo os complexos princípios da eletricidade de forma autodidata. Essa paixão e dedicação o levaram ao seu primeiro emprego em uma usina termoelétrica, próxima à sua residência, de propriedade de José Auer Sênior, que mais tarde se tornou Auer Júnior e Cia, que Luigi Antônio começou a pôr em prática toda a teoria que aprendera nos livros. Ali, ele começou como operário, mas logo se destacaria por sua competência e habilidade em resolver problemas técnicos que desafiavam até os mais experientes. Um operário brilhante. Dois acontecimentos marcaram a sua competência e que lhe valeu o grande respeito dos seus chefes engenheiros. Assim, conquistou a chefia de toda a usina. O primeiro momento ocorreu quando um dos gerentes da parte técnica deveria fazer um curso de aperfeiçoamento na Alemanha. Aconteceu que ele não queria viajar, alegando que não tinha quem o substituísse. Entretanto, o diretor da empresa indicou Luigi Antônio, simples operário, como era chamado o funcionário na época, para substituí-lo. Muito contra a vontade, concordou. Quando retornou, com surpresa, encontrou todos os geradores funcionando em perfeitas condições. O segundo evento foi o grave problema surgido numa das máquinas geradoras de eletricidade. Técnicos e engenheiros foram indicados, porém não conseguiram consertá-la. Novamente, o diretor indicou Luigi Antônio, pois depositava muita confiança em sua capacidade técnica. Porém, os engenheiros eletricistas não gostaram da indicação. Como eles disseram, como pode um simples operário, muito jovem ainda, sem curso algum, saber mais do que nós que somos formados, inclusive com cursos no exterior? Mas a situação começou a se complicar e o conserto era urgente, já que a máquina parada exigia sobrecarga das outras e cortes no fornecimento de energia. Desesperados, resolveram como última instância entregar o problema a Luigi Antônio, que aceitou o desafio e, para a surpresa de todos, a máquina foi consertada. Seu desempenho não passou despercebido. Depois desses acontecimentos, o simples operário foi promovido ao cargo de maquinista e, em seguida, assume a chefia de toda a parte técnica da usina. Próximo destino, Guarapuava. Em 1909, Luigi tomou conhecimento de que Guarapuava, uma cidade no interior do Paraná, ainda dependia de lampiões a querosene para sua iluminação pública. Sabia também que, sendo o sistema muito dispendioso, a Câmara Municipal já estava se manifestando a respeito de chamar concorrentes para a apresentação de propostas no sentido de melhorar o método da iluminação pública e particular. Foi nesse contexto que Luigi descobriu uma oportunidade única. A ideia de tentar o seu grande sonho estava começando a se realizar. Os caminhos até Guarapuava. A viagem de Curitiba a Guarapuava não era fácil. Luigi viajou de trem até Ponta Grossa e dali para frente de carroção ou carroça, que eram os veículos de transporte de passageiros e cargas na época. E como era natural, enfrentou inúmeras dificuldades. A travessia dos rios era feita pelas partes mais rasas e também por balsas. Em época chuvosa, a estrada era intransitável. Guarapuava, pronta para evoluir. Voltando um pouco no tempo, podemos observar os acontecimentos que antecederam a promissora chegada de Luigi em Guarapuava.
Em 1887, Frederico Guilherme Virmont Júnior presenteia a Câmara Municipal com 12 lampiões com os respectivos postes para a instalação da iluminação pública, que foi inaugurada dia 23 de 4 de 1888. Com o passar dos anos, os problemas foram aumentando à medida que crescia o número de lampiões. A Câmara Municipal considerou então que seria mais vantajoso para os cofres municipais que o serviço de iluminação pública não fosse realizado pela Prefeitura. E foi assim que, em 11 de janeiro de 1909, em reunião presidida por Olímpio Lisboa e Bernardino Roseira de Lacerda, a Câmara Municipal, tendo em vista a precariedade do sistema, considerando a necessidade de melhorar a iluminação pública e considerando que a luz elétrica seria mais vantajosa, propõe chamar concorrentes para a apresentação de propostas para a exploração de energia elétrica. A termoelétrica. A ideia para a criação de uma empresa de eletricidade em Guarapuava teve início em 15 de outubro de 1909, quando a Câmara Municipal decretou a Lei 180, concedendo ao Major Gabriel Lopes Branco a concessão para o serviço de luz elétrica na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná. No dia 16 de maio de 1910, por não conseguir cumprir o contrato com a Prefeitura Municipal, o Major Gabriel Lopes Branco vende a concessão do serviço de luz elétrica para Silvio Colli e Luigi Antônio Ciscato, nascendo assim a empresa de eletricidade de Guarapuava, Silvio Colli e Ciscato. E em 1912 foi inaugurada a primeira usina termoelétrica de Guarapuava. Na época, a cidade tinha aproximadamente 2.600 habitantes. O empreendimento foi um sucesso, mas Luigi sabia que essa era apenas a primeira etapa. A crescente demanda por energia revelava a necessidade de uma fonte mais poderosa e sustentável, uma usina hidrelétrica. O sonho de Luigi ainda não estava completo. A grande oportunidade. Nos anos seguintes, com o aumento da população, houve melhorias nas instalações elétricas, mas o maquinário já não suportava a demanda. Frequentemente, a cidade ficava às escuras e o povo exigia providências. No ano de 1921, Silvio Colli e Luigi Antônio Ciscato romperam a sociedade, assumindo então o sócio Luigi Antônio Ciscato, que em 28 de 11 de 1922 formou novo contrato com o município, com vantagens e obrigações para explorar o potencial hidráulico na cidade de Guarapuava. No dia 27 de outubro de 1921, uma violenta descarga atmosférica atingiu a rede de distribuição de energia, inutilizando por completo a máquina elétrica, que por motivos de falta de equipamentos para substituição, voltou à normalidade somente em janeiro de 1922. Esse fato, entre outros, foi um incentivo para o início da construção da hidrelétrica. O projeto. Com um profundo conhecimento e instinto de engenheiro, Luigi iniciou a construção da usina hidrelétrica. É de salientar que o estudo da vazão do rio, da queda d'água, local onde seria construída a usina, o canal, o castelo d'água, a casa das máquinas, as linhas de transmissão, posteamento, maquinário, etc., tudo foi projetado e elaborado por Luigi Antônio. Ele escolheu o Rio Jordão como fonte de energia e, sem formação técnica oficial, dirigiu pessoalmente toda a obra, antecipando todos os desafios que encontraria. Tudo isso sem necessitar de auxílio de técnicos ou engenheiros. A usina toma forma. Ao fim de 1922, começou a obra de arte de maior vulto, ou seja, a construção do canal adutor, que teria o comprimento de 360 metros, com largura de 2 metros e profundidade de 1 metro no início e de 2 metros na extremidade, onde achava-se o castelo d'água em alvenaria de pedra, que estavam ligados às tubulações de ferro que abasteciam as turbinas. Luigi acompanhava cada detalhe, supervisionando a instalação de cada peça, garantindo que nada fosse deixado ao acaso. Seu sonho estava prestes a se tornar realidade. Finalizando. A altura da queda utilizada era de 12,5 metros.
Na saída da água da torre para a alimentação das turbinas, havia uma comporta que regulava a quantidade do fluxo, cuja descarga máxima aproveitável era de 700 litros por segundo. Para a construção da Casa das Máquinas ou usina, o alicerce era de pedra e o restante em alvenaria de tijolos, com o tamanho de 8 metros de fundos e 24 de frente. A cobertura era de telhas francesas ou marselhesas, como eram chamadas na época. No subsolo, havia um canal que descarregava para o Rio Jordão a água que passava pelas turbinas. O projeto hidrelétrico de Luigi tomava forma definitiva. O equipamento foi transportado em carroças tracionadas por 6 cavalos. A partir daí até a usina, eles desceram a ribanceira de mais de 40 metros em trilhos de ferro sustentados por correntes. Após a chegada dos equipamentos e com a demora do técnico de montagem, o próprio Luigi fez o serviço e colocou para funcionar. Quando o técnico finalmente chegou, disse: "Jamais imaginaria encontrar aqui técnico igual aos melhores do Brasil." O sonho realizado. Então, no dia 10 de fevereiro de 1924, entra em funcionamento a usina hidrelétrica Jordão, nas margens do Rio Jordão, com um gerador de 100 kW, 50 ciclos e 3.300 volts. De fabricação Siemens-Schuckert. Compareceram à inauguração um grande número de pessoas. Falaram na ocasião o prefeito interino Francisco de Paula Alves, outras autoridades e em seguida Luigi Antônio Ciscato. Após efusivos aplausos, acionou a chave geral. Apesar da capacidade da usina hidrelétrica estar com sobra de energia, foi necessária a construção do segundo grupo gerador para cumprir o contrato firmado com a prefeitura municipal. Entretanto, o fato mais importante que levou à inauguração do segundo grupo gerador foi a construção do ramal ferroviário Riozinho-Guarapuava, em julho de 1928, com a perspectiva de um futuro de grande desenvolvimento da região. Já em 1932, no mês de julho, entrou em operação mais um grupo gerador com capacidade para 200 kW, 50 ciclos e 3.500 volts, também de fabricação Siemens-Schuckert, iluminando Guarapuava e transformando o futuro da cidade. Luigi Antônio Ciscato havia realizado seu grande sonho, deixando um legado que impulsionaria o progresso regional por décadas. Seu nome agora estava gravado na história do desenvolvimento do Paraná. E assim, a energia elétrica chegou a Guarapuava, transformando não apenas suas ruas e casas, mas também os corações e sonhos de seus moradores. Aqueles primeiros dias de claridade abriram caminhos para o desenvolvimento, conectando nossa cidade ao futuro e ao mundo. Herdeiros de Luigi, no Museu da Energia de Guarapuava. Hoje, enquanto as imagens da história se misturam ao presente, vemos os rostos de quem herda esse legado. Pais, avós e netos, lado a lado, caminham pelas salas do museu que homenageia essa jornada luminosa. O olhar curioso das crianças, as
memórias nostálgicas dos mais velhos, todos reunidos para celebrar o que Guarapuava se tornou. Aqui, o passado encontra o presente e juntos eles iluminam o futuro, como uma corrente elétrica que nunca se apaga. Honoris Causa. Luigi Antônio Ciscato, o homem que, sem uma educação formal, mas com uma mente brilhante e espírito inovador, recebeu da Escola Livre de Engenharia do Rio de Janeiro o título de engenheiro eletricista Honoris Causa, um reconhecimento digno de sua grandeza para um homem que transformou o cenário elétrico no interior paranaense e revolucionou a história da energia no Brasil. O legado de Luigi Ciscato. Luigi Antônio Ciscato, pioneiro, visionário e autodidata, deixou um legado que transcende o tempo. Seu nome ilumina as páginas da história como um dos grandes responsáveis pelo avanço da eletricidade no Brasil. E sua vida continua a inspirar gerações de inovadores e sonhadores.